Meu nome é Mirella e eu tenho 33 anos. Passei toda a minha vida adulta garantindo que as coisas não desmoronassem. Sou engenheira estrutural. Eu calculo caminhos de carga, avalio rachaduras em fundações e sei exatamente quanta pressão uma viga de suporte pode suportar antes de lascar e derrubar a casa inteira. Mas nada nos meus 11 anos de engenharia me preparou para o som de um fósforo riscando contra o balcão da cozinha numa tarde de terça-feira. Foi um som agudo e agressivo. O cheiro de enxofre atingiu o ar um segundo depois. Fiquei paralisada na cozinha da minha casa de infância em Goiânia, observando minha mãe, Valéria, segurar aquela pequena chama perto de um pedaço de cartão creme. Era o meu convite de casamento. Eu mesma a havia desenhado. Escolhi o papel grosso, medi as margens. Coloquei cuidadosamente uma única flor prensada e seca dentro de cada um. Era a primeira coisa que eu tinha dado aos meus pais, que não era o pagamento de uma conta de luz, um reparo estrutural na casa deles ou um favor. Valéria não disse uma palavra enquanto segurava o canto inferior do convite sobre a chama. O papel grosso pegou fogo rapidamente. As bordas se enrolaram, passando do creme para o marrom e depois para um preto frágil e brilhante. Observei as palavras que eu havia escolhido com tanto cuidado se transformarem em cinzas e caírem no chão de linóleo. Meu pai, Cláudio, estava sentado à mesa da cozinha. Ele tinha os óculos de leitura abaixados na ponte do nariz, completamente absorvido na seção de esportes do jornal diário. Não olhou para cima, não se mexeu quando o cheiro de papel queimado encheu a sala. Apenas virou lentamente uma página. De pé, logo atrás da minha mãe, estava minha irmã mais nova, Marina. Ela tinha 29 anos, radiante, perfeitamente arrumada e estava sorrindo. Não era um sorriso grande e malicioso, mas um pequeno sorriso satisfeito. O tipo de sorriso que você dá quando o mundo se alinha exatamente como você exigiu. Valéria deixou o último canto queimando cair na pia da cozinha e abriu a torneira. Um breve chiado ecoou na sala silenciosa. Ela enxugou as mãos em um pano de prato e finalmente olhou para mim. Sua expressão estava completamente vazia, como se tivesse acabado de terminar uma tarefa doméstica. Então Cláudio finalmente falou sem tirar os olhos das pontuações de futebol. Sua voz era plana, factual, como se estivesse lendo um horário de trem. Ele disse: "Só podemos pagar o casamento de uma filha." 7 palavras. Foi tudo o que bastou para romper 33 anos tentando ser suficiente. Eu não gritei, não joguei nada. Não lembrei a eles que apenas 2 anos antes eu tinha dado 6.000 dos meus próprios reais de economia para substituir as vigas podres sob o piso da sala deles para que não caíssem. Sou engenheira. Quando uma estrutura falha, você não grita com o concreto. Você apenas documenta a falha e desocupa a área. Caminhei até a pia. O papel estava completamente arruinado, reduzido a grumos cinzentos molhados e um canto ligeiramente carbonizado onde meu nome ainda era visível. Enfiei a mão na bacia úmida, peguei aquele canto queimado e segurei com força no punho. Não olhei para Valéria, não olhei para Cláudio, definitivamente não olhei para Marina. Virei-me e saí pela porta da frente. Consegui chegar até o carro antes que minhas mãos começassem a tremer. Não era um tremor de tristeza, era uma vibração violenta de corpo inteiro, como uma ponte atingindo sua frequência de ressonância exata pouco antes de um colapso catastrófico. Agarrei o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos, olhando cegamente para a rua suburbana silenciosa. Eles tinham feito sua escolha. Tinham decidido que Marina era a única que valia o investimento, a única cuja felicidade exigia financiamento e atenção. Tinham queimado meu convite até virar cinzas só para provar um ponto. Mas enquanto eu estava sentada ali tentando forçar oxigênio de volta para os pulmões, percebi algo importante. Quando você queima algo, deixa um espaço vazio, e naquele espaço vazio, eu finalmente estava livre para construir o que quisesse. Coloquei o carro em movimento e saí da calçada. Eu ainda não sabia, mas exatamente 21 dias depois, meus pais iriam ver quão grande era o espaço que eu poderia preencher, e teriam que assistir junto com outros 6 milhões de pessoas. Para entender a cozinha, você precisa entender a fundação sobre a qual fomos construídos. A dinâmica da família Mendes não foi um terremoto repentino. Foi uma lenta mudança de décadas no solo. Havia 2 filhas. Marina era a radiante,
aquela que entrava numa sala e esperava um desfile. Eu era a confiável. E na nossa casa, confiável era apenas outra palavra para invisível. Se Marina tirava um B- numa prova, havia um jantar comemorativo porque ela tinha tentado o seu melhor. Se eu ganhava uma competição estadual de matemática, era arquivado como comportamento esperado. Ao longo dos anos, aprendi a me encolher. Aprendi que pedir atenção era um imposto que meus pais não estavam dispostos a pagar. Então parei de pedir. Foquei na minha carreira. Despejei toda a minha energia em matemática, física e, eventualmente, engenharia estrutural porque os números nunca mentiam para mim. Concreto e aço faziam sentido. Eles suportavam exatamente o peso para o qual foram projetados. Não tinham favoritos. Apenas 3 dias antes de Valéria riscar um fósforo no meu convite de casamento, eu havia recebido a maior promoção da minha vida. Minha empresa me nomeou engenheira estrutural principal de um grande projeto de restauração de alto perfil no litoral de São Paulo. Era um casarão histórico, um momento definidor de carreira. Veio com um grande aumento salarial e um nível de respeito profissional que eu havia trabalhado 11 anos árduos para conquistar. Liguei para meus pais naquela noite para contar a notícia. Valéria atendeu. Me ouviu falar por exatamente 45 segundos e então me interrompeu para dizer que Marina estava tendo uma crise porque a florista que ela queria para o casamento estava lotada. Minha promoção foi dispensada como um comercial irritante, interrompendo o programa de TV favorito deles. Desliguei o telefone naquela noite, me sentindo completamente oca. Mas enquanto eu dirigia para longe da casa deles com o canto queimado do meu convite no banco do passageiro, percebi que não tinha saído completamente de mãos vazias. Eu tinha uma herança. Só não era o tipo de herança pela qual Marina estava lutando. Meu avô paterno era pedreiro, nunca teve muito dinheiro, e Valéria sempre achou que ele estava um pouco abaixo do padrão suburbano deles. Mas quando eu tinha 12 anos, pouco antes de ele falecer, ele me chamou para o quarto e me entregou algo pesado. Era um nível de bolha de latão sólido. Era pequeno, quente do bolso dele, arranhado e amassado de anos de trabalho duro. Ele olhou para mim e disse: Mirella, antes de construir qualquer coisa nesta vida, você tem que verificar se o terreno é verdadeiro. Se o terreno for falso, não importa quão bonita seja a casa, ela vai cair. Ainda tenho aquele nível de latão. Ele fica na minha mesa na empresa de engenharia. Uso como peso de papel, mas na verdade é um lembrete. Meus pais estavam atualmente liquidando todos os bens que tinham para construir um castelo frágil e brilhante para Marina. Estavam despejando dinheiro que realmente não tinham numa festa de um dia, ignorando as rachaduras estruturais massivas nas próprias finanças só para manter as aparências. Marina exigia os lençóis mais finos, flores importadas e um vestido de estilista, sugando a família como um parasita. Essa era a herança dela. Um monte de coisas caras e temporárias construídas sobre uma fundação de dívida e entitlement. Minha herança era um pedaço de latão arranhado e a capacidade de ver a realidade exatamente como ela era. Estendi a mão para o banco do passageiro e toquei o pedaço de cartão carbonizado. A raiva ainda estava lá, quente e afiada no peito, mas por baixo dela, uma lógica fria e clínica começava a assumir o controle. Eu havia passado toda a vida adulta tentando reforçar a estrutura da família Mendes. Tinha feito o papel de pacificadora, tinha pago as contas de emergência, tinha absorvido os insultos deles e ficado quieta para que o telhado não desabasse sobre nós. Mas olhando para aquele papel queimado, a engenheira em mim fez uma avaliação final. As paredes de carga dessa família estavam completamente podres, não havia nada para salvar. E a única coisa mais perigosa do que um prédio falhando é alguém que insiste em ficar dentro dele enquanto ele desaba. Eu estava saindo. Nunca mais pediria um lugar na mesa deles. Iria voltar para São Paulo. Iria fazer meu trabalho e casar com um homem que eu amava. E iria fazer isso em terreno absolutamente, inegavelmente verdadeiro. Dirigi direto para o aeroporto, reservei o primeiro voo disponível de volta para São Paulo e aterrissei no aeroporto de Guarulhos enquanto o sol se punha. Durante todo o voo, fiquei olhando pela janela para as nuvens, calculando caminhos de carga na cabeça só para me impedir de chorar. Quando estacionei o carro na garagem de Gustavo, já passava das 21 de maio, e eu me sentia como uma casca oca. Gustavo é gerente de projetos de construção. Nos conhecemos num canteiro de obras há 4 anos.
Ele é um homem de poucas palavras, ombros largos e um temperamento irritantemente calmo. Ele me viu tentar conquistar o amor da minha família por anos e sempre deu seus avisos gentilmente, como entregar um guarda-chuva para alguém que se recusa a admitir que está chovendo. Eu nem tinha as chaves na mão quando a porta da frente se abriu. Gustavo estava na varanda, iluminado pela luz amarela. Deu uma olhada no meu rosto, desceu os degraus e me puxou para o peito. Não perguntou como tinha sido a viagem, não perguntou o que eles disseram. Apenas me segurou firme e disse: "Minha mãe fez um assado. Vamos entrar." A casa da família de Gustavo era o exato oposto da casa dos Mendes em Goiânia. Sua mãe, Rosa, morava numa modesta casa de 3 quartos que sempre cheirava a alho e madeira velha. Os móveis eram descombinados. A mesa da cozinha tinha um leve desnível que o irmão de Gustavo, Daniel, tinha tentado consertar com um porta-copos de cerveja dobrado. As paredes eram cobertas de fotos de família em molduras baratas. Nada combinava. Nada era preparado para visitas, mas era o lugar mais estruturalmente sólido em que eu já estive. Entrei na cozinha e Rosa estava no fogão. Era uma mulher dura que havia criado 2 filhos com salário de recepcionista depois que o marido faleceu. Virou-se, viu meus olhos vermelhos e o cansaço nos meus ombros, e imediatamente pegou um prato. "Sente-se, Mirela", ordenou gentilmente. Sentei-me à mesa instável. Daniel, irmão mais velho de Gustavo, estava sentado à minha frente, consertando uma torradeira com uma chave de fenda. Deu-me um breve aceno, empurrou um copo de água na minha direção e voltou à tarefa. Não houve interrogatório. Não houve pena dramática. Rosa colocou um prato enorme de assado, purê de batata e feijão verde na minha frente. Sentou-se na cadeira ao meu lado, apoiou o queixo na mão e me observou dar a primeira garfada. "Eles queimaram", eu disse baixinho, as palavras parecendo vidro na garganta. Minha mãe riscou um fósforo no convite. Meu pai disse que só podiam pagar o casamento de Marina. Gustavo, que estava encostado no balcão, fechou os olhos e respirou fundo lentamente. Daniel parou de mexer na torradeira, a chave de fenda pairando no ar. Rosa não ofegou, não ofereceu platitudes vazias sobre como família é complicada. Estendeu a mão, colocou a mão quente e calejada sobre a minha e apertou. "Família é quem aparece quando a fundação racha, Mirela", disse ela com firmeza. "E se eles querem queimar pontes, deixe-os sentar na própria ilha. Você tem um lugar nesta mesa pelo resto da vida, e não precisa pagar taxa de entrada para sentar nele." Soltei um suspiro que parecia estar segurando há 33 anos, e uma única lágrima finalmente caiu no meu purê de batata. Mais tarde naquela noite, sentada na beira da cama enquanto Gustavo escovava os dentes, tirei o pedaço queimado do convite do bolso. Coloquei-o na mesinha de cabeceira, ao lado do meu nível de latão. "Ainda vamos nos casar", Gustavo disse, saindo do banheiro e enxugando a boca com uma toalha. "Vamos ao cartório. Vamos fazer um churrasco no quintal. Eu não me importo. O que você quiser." Olhei para o papel queimado. Depois olhei para o homem que tinha acabado de me oferecer a versão mais simples e honesta de uma vida. Os Mendes sempre me trataram como um item orçamentário que tentavam cortar. Mas sentada naquela casa pequena cercada por pessoas que só me queriam ali, percebi que não queria me esconder. Não queria um casamento quieto no cartório porque minha família tinha me rejeitado. Eu queria celebrar. Olhei para Gustavo. "Não vamos reduzir", eu disse a ele. "Vamos fazer o casamento exatamente como planejamos." Ele sorriu, um sorriso lento e sólido. "Tudo bem então", disse ele. "Vamos construir nós mesmos." Na manhã seguinte à minha volta para São Paulo, meu telefone tocou enquanto eu revisava dados sísmicos na mesa. Era minha tia Silvia. Ela era irmã do meu pai, uma mulher que vivia de fofoca de bairro, mas geralmente tentava manter a paz. Quase mandei para a caixa postal, achando que Valéria a tinha mandado para controle de danos, mas meu cérebro de engenheira precisava de dados. Eu precisava saber a extensão total da falha estrutural lá em Goiânia. Atendi. "Mirela, querida." Silvia começou, sua voz caindo num sussurro conspiratório. "Eu sei o que aconteceu na cozinha. Sinto muito, mas você precisa saber por que eles estão agindo assim. Eles estão em apuros sérios." Recostei na cadeira, olhando para o nível de latão na mesa. "Que tipo de apuro, Silvia?" Silvia soltou um longo suspiro. "É o casamento de Marina. Saiu completamente do controle."
Marina exigiu uma despedida de solteira em destino, um vestido de estilista personalizado e um salão que custa mais que meu carro. Seus pais não conseguiram dizer não para ela. Nunca conseguem. Então seu pai fez uma segunda hipoteca da casa. Fechei os olhos. Uma segunda hipoteca, a casa deles mal estava quitada e o telhado precisava ser trocado. Quanto? Perguntei, mantendo a voz completamente sem emoção. R$ 42 mil, Silvia sussurrou. E Mirella, eles não estão pagando as parcelas. Eu estive lá ontem e vi uma pilha de correspondências no balcão. Havia notificações legais do banco, avisos de inadimplência e processo de execução. Eles estão arriscando o teto sobre a cabeça deles para pagar esculturas de gelo e um quarteto de cordas. O silêncio do meu lado da linha se estendeu por um longo tempo. R$ 42 mil. Eles enfrentavam processos legais sérios, arriscando a ruína financeira total só para dar a Marina uma festa. E enquanto isso, minha mãe tinha literalmente queimado meu convite feito à mão porque não podiam pagar o custo de um único selo para responder o RSVP. Sua mãe está apavorada. Silvia continuou, tentando arranjar alguma simpatia. Ela está estressada demais com o dinheiro e descontou em você. Você sabe como ela fica quando está encurralada. Talvez você pudesse ligar para ela. Talvez pudesse ajudar-los a fazer um plano de pagamento como sempre faz. A velha Mirella, a filha desesperada que queria comprar o afeto dos pais, já teria aberto o aplicativo do banco. Eu tinha feito isso antes. Tinha pagado o aquecedor quebrado deles. Tinha pagado o IPTU deles 2 anos atrás. Eu era a rede de segurança confiável que eles abusavam e ignoravam até estarem caindo. Mas olhei para o canto carbonizado do meu convite de casamento que eu havia colocado dentro de uma capa plástica transparente na mesa. Parecia uma sacola de evidências. Não, Silvia, eu disse. Minha voz firme e fria. Não vou ligar para eles. E não vou consertar isso. Mas Mirella, eles podem perder a casa. Silvia ofegou. Então vão ter que perguntar a Marina se ela tem um quarto sobrando na escultura de gelo dela, respondi. Estou fora. Não me peça para mandar dinheiro. Não me peça para mediar. A partir deste momento, o colapso financeiro deles não é mais meu problema de engenharia. Desliguei o telefone. Abri meu portal bancário. Encontrei a transferência automática recorrente que eu havia configurado anos atrás para ajudar com as contas mensais de utilidades deles e cliquei em cancelar. A tela piscou com um pequeno cheque verde. Estava feito. O pipeline financeiro foi cortado. Fiquei sentada ali por um longo tempo observando o cursor piscar na tela do computador. Os Mendes tinham feito um cálculo catastrófico. Assumiram que a coluna de suporte que eles tinham constantemente lascado sempre estaria lá para segurá-los quando as coisas ficassem pesadas. Estavam prestes a aprender uma lição muito dura de física. Quando você remove o suporte, a gravidade sempre vence. Afastei o pensamento dos meus pais e das ameaças legais da mente. Eu tinha minha própria vida para construir. Abri os projetos do meu projeto atual, uma empreitada massiva que exigia cada grama da minha concentração. Não ia deixar o acidente de carro em câmera lenta acontecendo em Goiânia me distrair do maior marco profissional da minha carreira. Ajustei o monitor, tomei um gole de café frio e voltei ao trabalho. Eu tinha um casarão para salvar. O projeto que eu liderava era o Solar dos Monteiro. Era um impressionante casarão de 98 anos, em estilo colonial, empoleirado num penhasco em Paraty, com vista para o mar. Tinha 42 cômodos e incríveis colunatas de pedra calcária e vistas varridas do oceano. Mas décadas de ar salgado e 3 grandes terremotos haviam deixado o prédio à beira de um colapso total. Minha empresa de engenharia havia ganhado o contrato para reformar e restaurar o casarão. Nos últimos 14 meses, eu tinha sido a engenheira estrutural principal. Passei incontáveis horas rastejando por espaços apertados empoeirados, reforçando vigas de piso falhando com fibra de carbono e projetando quadros de momento de aço personalizados para garantir que o prédio resistisse ao próximo grande evento sísmico. Era um trabalho árduo e sem glamour, mas eu amava. Estava trazendo um marco histórico moribundo de volta à vida. Por causa da importância histórica do casarão, uma grande rede nacional de televisão estava documentando todo o processo de restauração. O programa se chamava Reconstruindo o Brasil e tinha em média mais de 4 milhões de espectadores por episódio.
Por meses, equipes de câmera me seguiram e a minha equipe, filmando eu apontando para projetos, discutindo com empreiteiros e coberta de poeira de concreto. 2 dias depois que cancelei os pagamentos de utilidades para meus pais, eu estava no salão principal do casarão, verificando a tensão de um suporte de aço recém-instalado. A produtora executiva do programa, uma mulher afiada e rápida chamada Helena, entrou com uma prancheta e uma expressão muito séria. Mirella, precisamos falar sobre o final da temporada, Helena disse, parando ao meu lado e olhando ao redor da sala, enorme iluminada pelo sol. A emissora quer algo enorme. A restauração vai terminar no início de junho. Queremos sediar o primeiro evento no casarão restaurado e transmitir ao vivo como final da temporada. Isso parece ótimo, eu disse, fazendo uma anotação no tablet. Um gala beneficente? Um jantar da Sociedade Histórica? Helena balançou a cabeça e olhou diretamente para mim. Um casamento, o seu casamento. Parei de escrever. Olhei para ela, esperando o desfecho. Helena, eu sou engenheira, não personalidade de televisão. Meu casamento vai ser apenas um evento normal e bonito. Mirella, me escute. Ela insistiu, aproximando-se. A narrativa é perfeita. A brilhante engenheira que passou 2 anos salvando este marco romântico e histórico tem a chance de ser a primeira pessoa a caminhar pelo seu corredor. A emissora adora. Eles vão cobrir tudo. O buffet, as flores, a iluminação, a banda. Você vai ganhar um evento de luxo de classe mundial de vários milhões de reais de graça. E tudo o que você precisa fazer é deixar nossas câmeras apontarem para você enquanto diz seus votos na televisão ao vivo. Minha mente ficou completamente em branco. Um casamento de luxo totalmente financiado num casarão de R$ 40 milhões nos penhascos de Paraty. Era o tipo de evento que Marina estava destruindo a vida financeira dos meus pais para pagar. E estava sendo oferecido a mim numa bandeja de prata, simplesmente porque eu era boa no meu trabalho. Vamos cuidar de toda a logística. Helena continuou, vendo minha hesitação. Você só traz o noivo, o vestido e a família. Vai ser o maior evento televisivo do verão. Estamos estimando mais de 5 milhões de espectadores para a transmissão ao vivo. A palavra família ecoou na minha cabeça. Pensei em Valéria riscando o fósforo. Pensei em Cláudio lendo a sessão de esportes. Pensei na dívida de R$ 42 mil em que eles estavam se afogando por Marina. Posso pensar alguns dias? Perguntei a Helena, minha voz surpreendentemente firme. Ela sorriu e bateu na prancheta. Você tem 48 horas, Mirella. Converse com seu noivo. Saí para a colunata de pedra calcária e olhei para as ondas do mar batendo nas pedras abaixo. A mera escala da oferta era aterrorizante. Mas por baixo do terror, uma pequena e brilhante faísca de clareza absoluta começou a brilhar. Meus pais tinham me dito que só podiam pagar o casamento de uma filha. Tinham rasgado meu convite feito à mão e me dito que eu não valia o custo. E agora o universo estava me entregando um microfone e um holofote tão brilhante que cegaria qualquer um olhando na minha direção. Enfiei a mão no bolso e toquei o nível de latão que sempre carregava comigo. Verifiquei o terreno. O terreno era verdadeiro. Isso não era um truque. Era meu trabalho, minha conquista e minha vida. Eu só precisava decidir se era corajosa o suficiente para ficar no centro e deixar o mundo assistir. Naquela noite, sentei-me à pequena mesa de jantar do nosso apartamento, olhando para o contrato que a emissora havia enviado por e-mail. O documento legal tinha 50 páginas, cheio de direitos de transmissão, cláusulas de responsabilidade e detalhes de agenda. Gustavo estava na cozinha, cozinhando silenciosamente o jantar, me dando espaço para processar. Senti uma onda pesada e sufocante de síndrome do impostor me dominar. É uma condição psicológica em que você se sente uma fraude, como se não merecesse seu sucesso e que eventualmente será exposta. Ter crescido como a filha esquecida dos Mendes tinha programado meu cérebro para rejeitar holofotes. Eu fui treinada para acreditar que ocupar espaço era egoísmo, que exigir atenção era um fardo para os outros. Não consigo fazer isso, sussurrei, esfregando as têmporas. É demais. É muito chamativo. Marina é quem faz concursos e câmeras. Eu sou quem usa botas com biqueira de aço e calcula resistência ao vento. Se eu fizer isso, todo mundo vai achar que estou me exibindo. Gustavo desligou o fogão, enxugou as mãos numa toalha e veio até a mesa. Puxou uma cadeira,
Sentou-se à minha frente e olhou direto nos meus olhos. Mirella, disse ele, sua voz um ronco baixo e firme. Você passou 2 anos salvando aquele prédio de cair no mar. Trabalhou 80 horas por semana. Resolveu problemas de engenharia que uma dúzia de homens antes de você não conseguiram resolver. Se eles querem te colocar na televisão para celebrar isso, não é se exibir, é reconhecer a realidade. Ele estendeu a mão sobre a mesa e bateu na pilha de papéis. A única razão pela qual você acha que não merece isso é porque deixou seus pais escreverem sua avaliação de desempenho por 33 anos. Eles te deram nota baixa porque eram muito mesquinhos para prestar atenção. Você precisa demiti-los. Você é a engenheira principal agora. Aprove seu próprio projeto. Olhei para Gustavo. Ele estava exatamente certo. Na engenharia estrutural, existe um conceito chamado redistribuição de carga. Quando uma coluna de suporte principal falha, o peso do prédio não desaparece. A carga tem que ser transferida para outras estruturas no framework. Se as estruturas restantes forem fortes o suficiente, o prédio fica de pé. Se forem fracas, desaba. Meus pais tinham sido minhas principais colunas de suporte a vida toda e tiveram uma falha total catastrófica. A carga emocional tinha que ir para algum lugar. Eu a tinha transferido para Gustavo, para Rosa e Daniel, para minha carreira e para minha própria resiliência interna. A estrutura gemia, mas estava aguentando. Eu era forte o suficiente para carregar o peso. Peguei uma caneta na bolsa, virei para a última página do contrato de transmissão e assinei meu nome. Gustavo sorriu, um sorriso largo e genuíno que chegou aos olhos. Vamos precisar comprar um terno realmente bom, disse ele. Eu ri, uma risada física real que parecia estranha no peito. Sim, vamos. Mas Gustavo, tem uma condição. Ele se recostou. Diga, não contamos para eles, eu disse. A lógica fria voltando à minha voz. Não contamos para Valéria, Cláudio ou Marina. Não anunciamos nas redes sociais. Não enviamos e-mail de acompanhamento. Não avisamos. Operamos em silêncio total. Gustavo ergueu uma sobrancelha. Você não quer esfregar na cara deles? Não, respondi. Se eu contar, vira negociação. Valéria vai tentar tomar crédito. Marina vai fazer um escândalo e tentar se fazer de vítima. Se eu avisar, ainda estou jogando o jogo deles. Ainda estou tentando gerenciar as emoções deles. Estou fora de gerenciá-los. Contamos para minha empresa. Contamos para sua família. E mantemos a boca fechada até as câmeras rolarem. Gustavo assentiu lentamente, entendendo o peso exato do que eu estava fazendo. Silêncio. Eu gosto. É limpo. Era mais que limpo. Era a armadura. Ao escolher o silêncio, eu estava tirando a única arma que a família Mendes ainda tinha. A capacidade de reagir e manipular a narrativa. Eu ia deixar a realidade falar por si mesma. O casamento estava marcado para 14 de junho, exatamente um mês depois. Dobrei o contrato, coloquei no envelope e deixei na mesa para o mensageiro. O projeto estava desenhado. O concreto estava derramado. Agora, tudo o que eu precisava era esperar o concreto curar e deixar as câmeras fazerem o resto. 3 semanas antes do meu casamento, eu estava sentada no meu escritório na empresa de engenharia, revisando os cálculos finais de carga para a escadaria principal do casarão. Minha mesa era uma bagunça de projetos enrolados, xícaras de café pela metade e amostras de materiais. Eu estava num estado de foco profundo e ininterrupto quando meu telefone começou a vibrar na mesa. Olhei para a tela. O identificador de chamadas mostrava o nome de Marina. Fiquei olhando por um longo momento, o som de vibração batendo contra meu nível de latão. Não falava com minha irmã ou meus pais desde o dia em que Valéria queimou meu convite de casamento. Tinha mantido silêncio absoluto com sucesso. Deixei o telefone tocar 4 vezes, debatendo se atendia. A engenheira em mim, a parte que sempre precisava avaliar a integridade estrutural de uma situação antes de agir, decidiu coletar dados. Toquei na tela e coloquei no viva voz. Alô, eu disse, minha voz neutra como concreto. Mirella. Ei, Marina cantarolou. Sua voz estava brilhante, rápida e totalmente sem culpa. Era o tom exato que ela usava quando queria pedir algo emprestado e já tinha decidido que eu diria sim. Escuta, estou finalizando o mapa de assentos para minha recepção. E mamãe me pediu para ligar e perguntar se você vai levar um acompanhante para o meu casamento, porque estamos muito apertados com os números, e o buffet precisa da contagem final até sexta.
Recostei na cadeira do escritório e belisquei a ponte do nariz. Ela estava ligando para perguntar sobre minha presença no casamento dela, um casamento financiado por uma desastrosa segunda hipoteca de R$42.000, enquanto ignorava completamente o fato de que ela tinha ficado na cozinha sorrindo, enquanto a mãe incendiava meu próprio convite de casamento. A magnitude pura do autoabsorção dela era quase estruturalmente impressionante. Era uma cúpula inquebrável de ilusão. Não enviei o RSVP, Marina, respondi, mantendo o tom perfeitamente plano. Certo. Bom, você pode só me dizer agora. Marina suspirou, parecendo irritada por eu estar complicando o mapa de assentos dela. O Preston tem muitos irmãos de fraternidade vindo, e se você não for levar aquele cara de construção com quem você está namorando, posso usar seu assento extra para outra pessoa. Respirei fundo lentamente. Deixei um silêncio completo de 5 segundos passar antes de falar. Marina, você sabe que eu vou me casar, né? Houve uma pausa do outro lado da linha. Então ela riu. Foi uma risada curta, aguda e performática. O tipo de risada projetada para fazer a outra pessoa se sentir incrivelmente pequena. Quer dizer, claro, Marina disse desdenhosamente. Mamãe disse que você ia fazer alguma coisinha no cartório. Espero que dê certo para você. Mas meu casamento é um evento enorme com buffet. É um casamento de verdade, Mirella. Então só preciso saber sobre o assento. Ela disse como se fosse uma verdade universal. O sol nasce no leste. A gravidade puxa objetos para a terra. Marina tem um casamento de verdade. E o que Mirella faz é uma nota administrativa temporária. No passado, esse era exatamente o momento em que a velha Mirella teria se engajado. Eu teria levantado a voz. Teria apresentado evidências. Teria argumentado que meu relacionamento era real, que minha vida tinha valor e que eu merecia respeito. Teria me jogado contra o muro de tijolos do ego dela até ficar machucada e exausta. Mas não senti mais necessidade de argumentar. Argumentar é uma forma de audição. É implorar para a outra pessoa ver seu valor. Eu tinha terminado de audicionar para a família Mendes. Então aproveite seu casamento de verdade, Marina. Eu disse suavemente, minha voz completamente sem raiva. Estarei ocupada. Não vou comparecer. Pode ficar com meu assento. Antes que ela pudesse processar a rejeição ou formular uma resposta dramática, toquei na tela e encerrei a chamada. O escritório ficou quieto novamente. Fiquei sentada ali por 1 minuto, esperando a onda familiar de culpa ou pânico me dominar. A sensação de que precisava ligar de volta e pedir desculpas por estabelecer um limite, mas ela nunca veio. Em vez disso, senti apenas um profundo e incrível senso de espaço vazio. Peguei a caneta, olhei de volta para os projetos da escadaria principal e voltei a calcular quanta carga ela podia suportar com segurança. Mais tarde naquela noite, sentada no sofá do apartamento com Gustavo, uma curiosidade mórbida e escura finalmente venceu. Eu tinha silenciado o grupo familiar dos Mendes na noite em que voei de volta para São Paulo, mas nunca tinha aberto para ler o que foi dito depois que saí. Era como manter uma viga rachada no lugar enquanto decidia se o resto do prédio valia a pena salvar. Peguei o telefone e abri a conversa. O chat se chamava Família Mendes, completo com um emoji de coração vermelho que Valéria havia adicionado anos antes. Rolei de volta 3 semanas, passando por dezenas de mensagens sobre arranjos florais de Marina, provas de vestido e reclamações sobre o tempo em Goiânia. Finalmente encontrei a data em que tinha enviado meus convites feitos à mão. Tinha rastreado a entrega. Sabia exatamente a que horas o carteiro tinha deixado o envelope na caixa de correio deles. Por 6 horas após o horário de entrega, o chat ficou completamente silencioso. Então, às 20h47, Marina enviou uma mensagem. Não gaste selo com a coisa falsa de Paraty da Mirella. Ela só está se envergonhando de novo. É patético. Fiquei olhando para a tela, meus olhos traçando as letras. Coisa falsa de Paraty. Era assim que Marina tinha processado um convite para um casarão histórico em São Paulo. Ameaçava a narrativa dela de ser a única filha importante. Então seu cérebro imediatamente categorizou como mentira. Era um mecanismo de defesa, uma forma de manter a integridade estrutural do próprio ego. Mas a mensagem de Marina não foi o que fez meu sangue gelar. Foram as reações logo abaixo. Valéria tinha reagido à mensagem de Marina com um emoji de coração vermelho.
Cláudio tinha reagido com um emoji de polegar para cima. Não havia perguntas de acompanhamento. Não havia mensagem perguntando: espera, o que você quer dizer? Não houve ligação para mim para verificar. Havia apenas aceitação cega e imediata. Minha irmã tinha apresentado a eles uma mentira confortável que permitia dispensar-me, e meus pais tinham carimbado aprovado sem pensar duas vezes. Tinham usado a avaliação maliciosa da filha mais nova como um relatório de engenharia certificado. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o barulho ambiente da televisão ao fundo. Gustavo olhou da cozinha, notando minha postura rígida. "O que foi?" perguntou, puxando um prato. Li as mensagens em voz alta para ele. Cada palavra, coisa falsa de para ti, o coração, o polegar para cima. Gustavo colocou o prato na mesa bem devagar, o maxilar travado. "O que você quer fazer?" perguntou. Voz baixa e protetora. "Quer mandar o contrato de transmissão para eles? Quer que eu ligue para seu pai?" Balancei a cabeça, os olhos nunca deixando a tela. "Não, se eu corrigir o registro, só estou reiniciando o ciclo. Estou voltando direto para o papel de filha desesperada que traz prova para um tribunal que já decidiu que ela é culpada. Eles não querem evidências, Gustavo. Querem uma razão para me ignorar, para não terem que se sentir culpados por gastar R$40 e R$2.000 que não tem com Marina." Ela deu uma desculpa e eles aceitaram. Percebi então que Valéria e Cláudio não queimaram meu convite porque eram mestres do mal. Queimaram porque eram intelectual e emocionalmente preguiçosos. Acreditar em Marina era fácil. Investigar a verdade exigiria admitir que estavam errados, e essa era uma carga que simplesmente não estavam construídos para carregar. Pressionei o polegar na tela, deslizei para a esquerda no chat Família Mendes e apertei excluir. A conversa desapareceu. Anos de conversas unilaterais, conquistas ignoradas e insultos sutis foram apagados num único segundo. Não só silenciei desta vez, demoli a ponte completamente. Gustavo veio, sentou-se ao meu lado no sofá e beijou o topo da minha cabeça. "A realidade vai atingi-los como um trem de carga", murmurou. Encostei no ombro dele, sentindo a força sólida e inabalável do homem com quem ia me casar. "Eu sei", disse baixinho, "e não vou estar de pé nos trilhos quando isso acontecer." 2 semanas antes do casamento, a emissora colocou a campanha de marketing em alta velocidade. Eu estava num andaime inspecionando o detalhe de entalhe em pedra calcária na fachada do casarão, quando meu telefone praticamente vibrou para fora do bolso. No espaço de 3 minutos, recebi 14 mensagens de texto, 5 chamadas perdidas e uma caixa de entrada cheia de e-mails. Baixei o andaime até o chão, tirei o capacete e verifiquei a tela. As contas oficiais de redes sociais do Reconstruindo o Brasil tinham acabado de soltar o trailer promocional do final da temporada. Cliquei no link enviado pelo meu gerente de projeto. O vídeo abria com uma tomada dramática de drone do Solar dos Monteiro ao pôr do sol. O mar brilhava ao fundo enquanto a câmera deslizava sobre a linha do telhado restaurado. Uma voz-over dramática e retumbante começou a tocar. Por 2 anos, esta obra-prima arquitetônica de 98 anos esteve à beira de cair no mar. Mas uma brilhante engenheira estrutural se recusou a deixar a história desabar. A tela cortou para um vídeo em time-lapse da colunata sendo reconstruída pedra por pedra. Então mostrou uma rápida tomada de 3 segundos minha. Eu estava com o capacete, segurando um rolo enorme de projetos, apontando para uma viga de aço e dando instruções à equipe. Parecia cansada, coberta de poeira, mas completamente no comando. A voz-over continuou, subindo em excitação. Agora testemunha a celebração definitiva da restauração. O casarão abre suas portas pela primeira vez para sediar o casamento da mulher que o salvou. A tomada final era uma vista de tirar o fôlego do corredor principal sendo montado. Cadeiras brancas ladeando o caminho de pedra recuperada, levando a um altar com vista para o mar. A tela escureceu e um texto branco grande apareceu. Evento final da temporada, 14 de junho, ao vivo às 21h. Quando terminei de assistir ao clipe de 30 segundos, ele já tinha 200.000 visualizações. O site da minha empresa de engenharia caiu 10 minutos depois pelo súbito influxo de tráfego. Meu diretor-gerente me ligou do campo de golfe gritando parabéns ao telefone e me mandando me preparar para uma onda massiva de novas consultas de clientes. Foi uma explosão midiática absoluta. Naquela noite, minha tia Silvia ligou.
Atendi sabendo exatamente o que ela ia dizer. Mirella. Silvia respirou pesadamente no telefone, parecendo que tinha acabado de correr uma maratona. O vídeo do programa de televisão, apareceu no meu feed de redes sociais. É realmente você? É o seu casamento? Sim, Silvia, respondi calmamente, servindo um copo de água. É o meu projeto e é o meu casamento. Meu Deus, ela ofegou. Mirella, é magnífico, mas me escuta. Sua mãe viu. Parei de servir a água. Valéria viu? Perguntei. Silvia baixou a voz. A emissora promoveu o vídeo na nossa região. Valéria estava rolando no tablet na cama e ele autoplaio. Ela viu o prédio, viu a data e viu seu rosto por aqueles 3 segundos. O que ela fez? Perguntei, genuinamente curiosa para ouvir como a máquina de negação dos Mendes ia processar evidência visual dura. Ela entrou em pânico, Silvia disse. Ligou para Marina imediatamente. E Marina, bendito coração iludido dela, disse para sua mãe que o programa deve ter roubado uma foto sua da internet e photoshopado para criar drama. Disse para Valéria que emissoras de televisão falsificam coisas o tempo todo e que não tinha como você ser a engenheira principal de um casarão de 40 milhões. Eu realmente soltei uma risada seca e sem humor. Ela disse para a mamãe que era Photoshop e a mamãe acreditou. Silvia suspirou um som longo e trágico. Mirella, sua mãe quer acreditar nela. Se ela admitir que o vídeo é real, tem que admitir que queimou o convite para um evento de casamento transmitido nacionalmente enquanto levava a própria família à falência por uma festa num clube de golfe local. Ela está se agarrando à mentira de Marina porque a verdade a destruiria. Era uma aula magistral de dissonância cognitiva. Valéria estava olhando diretamente para um vídeo em alta definição do meu sucesso, transmitido por uma grande emissora, e escolheu acreditar numa mentira frenética e ciumenta contada pela filha de 29 anos. Tomei um gole de água. Obrigada por me contar, Silvia, mas como eu disse, não é mais meu problema. Desliguei o telefone. Senti uma estranha sensação de pena deles. Estavam presos numa câmara de eco da própria criação, gritando mentiras um para o outro para manter a realidade fora. Mas a realidade não se importa se você acredita nela ou não. A transmissão estava chegando, o concreto estava endurecendo e não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer para impedir. Exatamente uma semana antes do casamento, o universo decidiu orquestrar uma colisão tão perfeitamente irônica que eu não poderia ter projetado melhor nem se tivesse uma década para planejar. Tia Silvia me ligou novamente. A essa altura, ela tinha se tornado a batedora aterrorizada não oficial, operando atrás das linhas inimigas em Goiânia. Desta vez, não parecia fofoqueira. Parecia profundamente angustiada. Mirella, temos um problema enorme, Silvia disse, pulando completamente a saudação. Acabei de receber o convite digital para o chá de panela de Marina. Eu estava no balcão da cozinha, revisando o menu final de buffet que a emissora tinha fornecido. Não me importo com o chá de panela de Marina, Silvia. Você vai se importar com isso, ela insistiu, voz tensa. Valéria está hospedando na casa deles. Convidou 40 mulheres, todas as tias, as primas, as senhoras da igreja, as vizinhas. É um evento enorme. E Mirella, a data é 14 de junho. Pausei, minha caneta pairando sobre o menu. 14 de junho, o exato mesmo dia do meu casamento. O exato mesmo dia da transmissão ao vivo. Fechei os olhos. Claro que é, murmurei. Valéria provavelmente escolheu aquela data só para estabelecer dominância, sabendo que era minha data original de casamento, só para provar que tinham reclamado o dia para a filha que realmente importava. Fica pior, Silvia sussurrou, parecendo entregar um diagnóstico terminal. A nova obsessão de Marina é aquele programa de reforma Reconstruindo o Brasil. Ela tem falado disso sem parar há meses. Então Valéria decidiu fazer o chá de panela uma festa de visualização aconchegante. Alugou um projetor digital enorme. Está montando uma tela gigante bem no meio da sala de estar deles. Às 20 no horário de Brasília, 40 mulheres vão sentar na casa dos seus pais bebendo champanhe para assistir ao final da temporada de Reconstruindo o Brasil. Deixei a caneta cair no balcão. A improbabilidade matemática pura me atingiu como um golpe físico. Meus pais tinham alavancado a casa até a beira da execução para pagar por Marina. Tinham queimado meu convite até virar cinzas.
E agora estavam reunindo 40 pessoas na sala de estar, projetando uma imagem enorme na parede, completamente alheios ao fato de que estavam prestes a me assistir, caminhando pelo corredor de um casarão de R. 40 milhões na televisão ao vivo. Mirella, você tem que avisar eles, Silvia implorou. Você tem que mandar uma mensagem. Ligar para seu pai. Ligar para alguém. Se aquele programa ligar e seu rosto estiver naquela tela gigante, sua mãe vai ter um colapso psicológico na frente de metade da cidade. Vai ser o momento mais humilhante da vida dela. Caminhei até a janela e olhei para as colinas de São Paulo. A velha programação, o reflexo profundamente enraizado de proteger meus pais dos próprios erros, inflamou no peito. Uma única mensagem. Era tudo o que seria necessário. Uma mensagem dizendo: o final é meu casamento. Cancelem a festa de visualização. Eu poderia salvar-los da humilhação pública. Poderia atuar como amortecedor de choque uma última vez. Enfiei a mão no bolso e fechei em torno do nível de latão. Senti o metal frio e duro contra a palma. Lembrei o cheiro do fósforo na cozinha. Lembrei meu pai lendo a sessão de esportes. Lembrei as palavras: só podemos pagar o casamento de uma filha. Levei o telefone de volta ao ouvido. Silvia, eu disse, minha voz quieta, mas carregando a densidade absoluta de rocha sólida. Não vou mandar mensagem, mas Mirella, vai ser um desastre. É um desastre que eles mesmos construíram, respondi. Eles derramaram a fundação, levantaram as paredes, alugaram o projetor. Só estou deixando o prédio ficar de pé sozinho. Não vou mais protegê-los da realidade das próprias ações nunca mais. Desliguei o telefone. Não me sentia vingativa. Não sentia uma onda de alegria maligna. Apenas sentia um esmagador senso de inevitabilidade. As leis da física ditam que toda ação tem uma reação igual e oposta. A família Mendes tinha empurrado contra a verdade por 33 anos. Agora a verdade ia empurrar de volta. Na noite anterior ao meu casamento, não consegui dormir. Saí da cama às 3 da manhã, com cuidado para não acordar Gustavo, e dirigi pela estrada costeira sinuosa até o solar dos Monteiro. Só precisava ver uma última vez no silêncio, antes que as câmeras, as multidões e o caos chegassem. O segurança no portão principal reconheceu meu carro e me deixou passar com um aceno sonolento. Estacionei perto da entrada de Cascalho e caminhei em direção à estrutura massiva. Sob a luz de uma lua cheia, o casarão parecia de tirar o fôlego. As paredes de pedra calcária brilhavam suavemente. Os arcos reforçados se erguiam orgulhosos contra o céu escuro, e o som distante do mar fornecia uma base rítmica constante. Destranquei a porta lateral e entrei no salão principal. A equipe de produção da emissora tinha trabalhado por 3 dias seguidos. Os rigs de iluminação estavam escondidos perfeitamente nos tetos abobadados. Os trilhos de rastreamento para as câmeras estavam dispostos perfeitamente ao longo das bordas da sala. O corredor, um trecho de 72 pés de pedra italiana recuperada, estava ladeado por centenas de gardênias brancas. Estava perfeito. Caminhei lentamente pela ala leste, passando a mão pela pedra fria das paredes de carga que eu tinha passado meses calculando e reforçando. Pensei nas milhares de microfissuras que tínhamos reparado, as toneladas de aço que tínhamos escondido atrás do gesso para dar ao prédio a força necessária para sobreviver. Um prédio não sabe que é bonito, só sabe se é forte. Sentei-me num banco de pedra calcária perto do altar e tirei um pequeno objeto do bolso do casaco. Era uma pequena capa plástica transparente. Dentro havia cinzas cinzentas e o único canto queimado do meu convite de casamento original. O pedaço de papel que minha mãe tinha incendiado na cozinha dela. Eu o tinha carregado comigo por um mês, um lembrete sombrio de exatamente por que eu estava de pé naquele casarão vazio no meio da noite. Olhei para a borda queimada, traçando meu próprio nome impresso através do plástico. Uma parte de mim queria trazer amanhã. Queria enfiar dentro do vestido de casamento bem ao lado do coração para carregar a dor como combustível. Queria me agarrar à raiva porque a raiva me fazia sentir poderosa. A raiva tinha me sustentado no último mês de silêncio, mas enquanto olhava ao redor da sala lindamente restaurada banhada pelo suave luar prateado, a engenheira em mim reconheceu uma verdade fundamental. Você não constrói uma casa nova estruturalmente sólida e depois intencionalmente carrega um pedaço de madeira infestado de cupins para dentro e esconde nas paredes. Você deixa a podridão do lado de fora.
Se eu carregasse aquele papel queimado pelo corredor, estaria arrastando Valéria, Cláudio e Marina para dentro do meu casamento. Estaria deixando eles ditarem meu estado emocional no dia mais importante da minha vida. Estaria provando que eles ainda tinham o poder de me queimar. Olhei para a capa plástica uma última vez. Senti uma liberação súbita e profunda no peito. A raiva evaporou, substituída por um vazio fresco e limpo, pronto para ser preenchido com algo melhor. Levantei-me do banco de pedra calcária. Caminhei até uma lixeira industrial pesada que a equipe de construção tinha deixado perto da saída lateral. Não fiz uma cerimônia, não disse um adeus dramático. Apenas deixei a capa plástica cair na lixeira, virei as costas e saí do casarão. Dirigi de volta para o apartamento, me arrastei para a cama ao lado de Gustavo e caí num sono profundo e sem sonhos. Amanhã eu ia caminhar em terreno absolutamente verdadeiro, e ia fazer isso com as mãos vazias, pronta para segurar o que viesse a seguir. 14 de junho, 18h30, horário de Brasília. O ar em Paraty estava perfeitamente parado, carregando o cheiro de água salgada e gardênias em flor. O sol da tarde estava baixo no horizonte, lançando uma luz dourada lateral através da colunata de pedra calcária, exatamente como eu tinha calculado durante o planejamento de visão 6 meses antes. Eu estava atrás das enormes portas duplas de madeira da entrada principal, vestindo um simples e elegante vestido de seda branco. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Segurava um buquê de flores brancas e, enfiado com segurança numa bolsa escondida dentro do forro do vestido, bem contra as costelas, estava o nível de latão do meu avô. Através da madeira grossa das portas, eu podia ouvir o zumbido da equipe de produção e o murmúrio ambiente dos convidados. A emissora tinha enchido os assentos com as pessoas que realmente importavam. Rosa, Daniel, toda a família estendida de Gustavo, os membros do conselho da fundação e meus colegas da empresa de engenharia. Não havia sessão Mendes. Não havia assentos vazios esperando por pessoas que se sentiam obrigadas a estar ali. Cada cadeira estava ocupada por alguém que tinha aparecido para me apoiar. O gerente de palco, um jovem com fone de ouvido, olhou para mim e levantou 3 dedos, contando regressivamente. 2, 1. Ele abriu as pesadas portas. Uma onda de luz dourada me envolveu. A música orquestral cresceu através dos alto-falantes escondidos. Os operadores de câmera posicionados em seus trilhos deslizaram suavemente em movimento, capturando todos os ângulos. Pisei no corredor de 72 pés de pedra italiana recuperada. Não olhei para as câmeras. Não pensei nos estimados 1 milhão de espectadores assistindo de suas salas de estar pelo país. Só olhei direto para a frente, para o fim do corredor, onde Gustavo me esperava. Ele estava vestindo um terno cinza escuro. Seus ombros largos estavam alinhados, mas enquanto eu caminhava em direção a ele, vi seu maxilar travar. Seus olhos estavam arregalados, brilhando com lágrimas não derramadas, e ele usava um pequeno meio sorriso que transmitia tudo que sua natureza quieta geralmente mantinha escondido. Caminhei passando por Rosa, que enxugava os olhos com um lenço, radiante para mim com o orgulho feroz de uma mãe. Passei pelo meu diretor-gerente, que me deu um aceno respeitoso. Caminhei sobre uma fundação que eu mesma tinha calculado através de um prédio que eu tinha salvado da ruína, em direção ao homem que tinha me oferecido um lugar seguro para pousar quando minha própria família me jogou de um penhasco. Quando cheguei ao altar, Gustavo pegou minha mão. Seu aperto era quente e sólido. Viramos para encarar o celebrante, de pé contra o pano de fundo das enormes janelas do oceano. A cerimônia foi curta, honesta e linda. Trocamos os votos que tínhamos escrito nós mesmos na mesa instável da cozinha em São Paulo. Quando o celebrante finalmente sorriu e disse: "Pode beijar a noiva", Gustavo não hesitou. Ele me puxou, e toda a sala irrompeu em aplausos. Encostei no peito dele, ouvindo os vivas dos nossos amigos e o rugido distante do mar. Pressionei a mão contra o lado do vestido, sentindo o contorno do nível de latão através da seda. A bolha estava perfeitamente central. O terreno era verdadeiro. Enquanto eu dançava na minha recepção sob as estrelas de Paraty, eram 20h30 no horário de Brasília, em Goiânia. Eu não testemunhei o que aconteceu em seguida, mas tia Silvia me contou os detalhes exatos, semanas depois, com a precisão clínica de uma testemunha ocular de um desastre de trem. A sala de estar de Valéria
estava lotada com 40 mulheres. O ar estava denso com o cheiro de champanhe barato e bolo de baunilha. Marina estava sentada no centro da sala, usando uma faixa branca cercada por presentes pagos com cartões de crédito que rapidamente se aproximavam do limite. Cláudio tinha montado o projetor digital alugado, projetando uma imagem massiva de 10 pés na parede, onde o retrato do ensino médio de Marina normalmente ficava. A sala ficou quieta quando o logo da emissora apareceu na tela, sinalizando o início do final da temporada de Reconstruindo o Brasil. A transmissão começou com um retrospecto de 30 minutos da restauração. As imagens de drone sobrevoaram a costa. A voz ouvir falou sobre a história do casarão. E então a tela cortou para uma entrevista sentada em alta definição com a engenheira principal. Meu rosto, de 10 pés de altura, iluminou a sala escura de Goiânia. Minha voz, calma e profissional, ecoou pelos alto-falantes. Este prédio sobreviveu, eu disse na transmissão, porque alguém 98 anos atrás se recusou a economizar na fundação. Quando você constrói sobre a verdade, ela aguenta. De acordo com Silvia, toda a sala de estar parou de respirar. 40 mulheres olharam para a parede, os cérebros lutando para processar a informação impossível. Valéria deixou um prato de petiscos cair no tapete. O sorriso presunçoso de Marina desapareceu, substituído por uma expressão de choque puro e sem adulteração. Cláudio baixou a bebida, o rosto pálido. Então o retrospecto terminou, e a transmissão cortou para a transmissão ao vivo. As portas da frente se abriram, e 40 das amigas e familiares mais próximas de Marina assistiram em silêncio atordoado, enquanto eu caminhava pelo corredor de um casarão de R, 40 milhões transmitido para mais de 6 milhões de pessoas. Casando com Gustavo numa cerimônia de luxo inegável. Ninguém olhou para Marina. Pela primeira vez em 29 anos, ela estava completamente invisível na própria casa. A ilusão foi destruída permanentemente. Milhares de quilômetros de distância, na varanda do Solar dos Monteiro, escapei da pista de dança para recuperar o fôlego no ar fresco do oceano. Tirei o telefone do bolso do paletó de Gustavo. A tela estava completamente acesa com notificações. Eu tinha 47 chamadas perdidas. Tinha dezenas de mensagens de texto, todas do grupo familiar dos Mendes que eu tinha deletado, mas que agora forçava seu caminho de volta para o meu telefone através do puro volume. Mirela, por favor, atenda o telefone. Valéria tinha digitado. Mirela, estamos tão orgulhosos de você, querida. Por que não nos contou? Cláudio escreveu. Marina tinha enviado uma sequência de emojis raivosos seguida por "Por que você sempre tem que fazer tudo sobre você?" Rolei passando o orgulho falso, o retrocesso desesperado e o puro pânico de uma família percebendo que a filha que tinham descartado era a única que o mundo estava realmente assistindo. Não havia desculpas pelo convite queimado. Não havia desculpas pela dívida de R$ 42 mil, apenas a correria frenética de pessoas tentando reconstruir uma ponte que tinham destruído alegremente. Fiquei no escuro silencioso, ouvindo as ondas batendo abaixo. Abri a caixa de texto. Não escrevi um parágrafo explicando meus sentimentos. Não exigi um pedido de desculpas. Não ofereci um compromisso. Digitei exatamente 2 palavras. Tarde demais. Apertei enviar. Então desliguei o telefone completamente. Coloquei de volta no bolso do paletó e voltei para dentro do casarão brilhantemente iluminado para dançar com meu marido. 1 ano se passou desde aquela noite. Sou agora sócia principal na minha empresa de engenharia. Gustavo e eu compramos uma casa com fundação sólida, e o nível de latão fica na minha nova mesa. Os Mendes eventualmente tiveram que vender a casa para cobrir a dívida do casamento de Marina. Não nos falamos. Aprendi a maior lição de engenharia estrutural da maneira mais difícil. O prédio mais forte não é aquele com as decorações mais chiques ou a multidão mais barulhenta assistindo ele subir. O prédio mais forte é aquele que mantém seu terreno quando as pessoas que deveriam te apoiar vão embora. Porque quando você finalmente constrói sua vida sobre a verdade, percebe que nunca precisou do apoio deles para ficar de pé desde o começo.